Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Elvis Chaves, eu sou seu professor de música e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de teoria musical. Hoje nós vamos falar sobre tetracordes, tá certo? Então você que é aluno aqui da escola, você vai pegar aí o seu livrinho de teoria, o volume número 2, tá? Nós vamos ver o capítulo 11, que é tetracordes, está na página 81. E aí, como vocês podem ver, tá? É o livrinho com a capa desta cor, que eu sinceramente não sei que cor é essa. Eu não sei se isso é verde ou se isso é amarelo. Mas enfim, é esse livrinho aí e tá escrito lá, ó, volume 2, tá? Nós vamos lá para a página 81 agora. Página 81 aberta. Eu espero que você já tenha encontrado aí, tá? É bom que você vá acompanhando, porque eu vou lendo junto com você, vou explicando algumas coisas, você vai anotando suas dúvidas, anotando o que você aprendeu, tá? E caso você seja aluno das aulas presenciais ou das aulas à distância, durante a aula a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre essa descoberta, sobre suas dúvidas. Descoberta porque o tetracorde, ou os tetracordes, eles são muito importantes e servem de base para a formação das escalas maiores. Vocês vão ver um pouquinho mais na frente que para formar as escalas maiores é uma boa estratégia utilizar os tetracordes. Então vamos lá, ok? O que é um tetracorde? A autora ela sempre começa fazendo essa pergunta, não é? Nas lições que ela traz para a gente. Tetracorde é uma sequência de 4 sons diferentes, separados por tom, tom e semitom. Então é importante destacar que o tetracorde é uma sequência de 4 sons, perfeito, mas 4 sons diferentes. São sons que não se repetem. Eu não posso ter um tetracorde, por exemplo, dó, dó, ré, mi. Dó, dó, ré, mi. 4 notas, mas veja que o dó foi repetido. Então o tetracorde tem que ser formado por dó, ré, mi, fá, por exemplo. Ou ré, mi, fá, sol. Sempre notas diferentes e sucessivas, separadas por tom, tom e semitom. A sequência padrão ou modelo é o tetracorde de dó maior. O tetracorde de dó ele vai servir de base para a formação dos outros tetracordes, ou seja, quando a gente olha aqui para a partitura, olha só, subir aqui um pouquinho, você vai ter aqui, ó, de dó para ré, um tom, de ré para mi, outro tom, de mi para fá, um semitom. Esses intervalos que a gente está vendo aí na lição, eles tiveram origem na escala de dó maior, né? Na escala de dó maior não, no tetracorde de dó maior, que isso ainda não é uma escala. Então todos os outros tetracordes vão ter que ter essa mesma estrutura, tom, tom e o semitom. 4 notas e entre essas notas o intervalo tom, tom, semitom. Ao observar no teclado, você vai ter aqui as notas dó, ré, mi, fá, obviamente, de dó para ré um tom, de ré para mi outro tom e de mi para fá um semitom. Vamos continuar. Agora fazer aqui uma comparação, o tetracorde de sol. Veja que eu tenho de sol para lá um tom, de lá para si outro tom e de si para dó um semitom. Esse é o tetracorde de sol e observe que ele tem a mesma estrutura do tetracorde de dó. Observando ele no teclado agora, a gente vê ó, sol e lá um tom, de lá para si um tom e de si para dó um semitom. Agora a gente vai observar o tetracorde de fá e você vai notar que aqui no si ó, a gente já tem a presença de um bemol. De fá para sol nós temos um tom, de sol para lá um tom, de lá para si sem o bemol, nós teríamos outro tom. Então, para resolver esse probleminha, o que é que a gente faz? A gente pega a nota Si e coloca na frente dela um bemol, fazendo com que a nota desça um semitom, fazendo com que entre Lá e Si bemol fique a distância de apenas um semitom. Então o resultado vai ser o quê? Vamos olhar aqui para o teclado. De Fá para Sol, um tom, de Sol para Lá, um tom, e de Lá para Si bemol, aí você tem um semitom. Bem, nessas questões aqui, muita gente diz o seguinte: professor,
Nesse tetracorde de Lá, quando a gente está olhando para o teclado, não seria mais fácil a gente dizer Fá, Sol, Lá e Lá sustenido? Aí tem um problema, né? A gente tem que ir para o conceito. Quando a gente volta para o conceito, a gente vê o quê? Que tetracorde é uma sequência de 4 sons diferentes. Quando você usa Lá e Lá sustenido, você está usando a mesma nota com uma alteração. Então isso foge do conceito de tetracorde. Por isso que nesse caso você tem que chamar de Si bemol, né? E quando você vai montar o tetracorde naturalmente, usando as notas naturais, repare só, Fá, Sol, Lá, Si. Você monta na sequência, não é isso? E o resultado é que você vai ter um Si, e não a repetição do Lá. Não vai ser Fá, Sol, Lá, Lá. Não é isso? Esse Lá eu vou botar um sustenido nele. Não, o resultado é que o tetracorde é Fá, Sol, Lá e Si. O Si é que vai ser alterado e não o Lá. Então, aqui tem um asteriscozinho, né? Justamente para nos falar sobre essa observação aqui, ó. O bemol foi usado para formar um intervalo de um semitom entre Lá e Si. Agora vamos dar uma olhadinha no tetracorde de Ré. Observando o tetracorde de Ré, nós vamos ter de Ré para Mi, um tom. De Mi para Fá, sem o sustenido, nós vamos ter um semitom. Então, para resolver isso, usa-se o quê? Um sustenido no Fá, fazendo com que o Fá seja elevado um semitom. Passando a ter o quê? Um tom de Lá, ou de Lá não, de Mi para Fá sustenido. E de Fá sustenido para Sol, apenas um semitom. Isso fica mais fácil de ser visto aqui no teclado. De Ré para Mi, um tom. De Mi para Fá sustenido, um tom. E de Fá sustenido para Sol, um semitom. Novamente aqui nós temos uma observação, tá? Um asteriscozinho aqui chamando sua atenção. Para essa observação aqui, o sustenido foi usado para formar um intervalo de tom entre Mi e Fá, que naturalmente, né, tem um intervalo de um semitom. Vamos para a página 82 agora, tá? Agora vamos dar uma olhada no tetracorde de Lá. O tetracorde de Lá, ele vai ter uma alteração aqui na nota Dó, porque provavelmente, naturalmente, a distância que você vai ter aqui é de um semitom. Então vamos ver. De Lá para Si, um tom de fato. De Si para Dó, um semitom. E por que tem um tom aqui agora? Por causa do sustenido. Quando você coloca o sustenido, o Dó é elevado um semitom. E de Dó sustenido para Ré, um semitom. E o resultado vai ser esse aqui. De Lá para Si, um tom. De Si para Dó sustenido, um tom. De Dó sustenido para Ré, a gente vai ter um semitom. E novamente, né, nós temos aí o uso do sustenido para regular esse Dó, né, fazendo com que ele passe a ter um tom de diferença em relação ao Si. Tetracordes que começam em teclas pretas. Até agora nós vimos tetracordes que começam com teclas naturais, né, notas naturais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e tal. Como é que a gente monta um tetracorde utilizando teclas pretas? Bem, antes da gente começar a ler, é muito simples. A gente começa usando o conceito. Se você tiver que montar o tetracorde da nota Mi bemol, por exemplo, você vai começar por que nota? Por Mi bemol. E as outras notas, quais são? Então vamos lá. Mi bemol, Fá, Sol, Lá. Acabou-se. Mi bemol é a primeira nota e ela vai ter um bemol. Fá, Sol, Lá. À medida que você for montando as outras notas, de Mi bemol para Fá já tem um tom? Então você não precisa mexer. De Fá para Sol já tem um tom? Então também não precisa mexer. Né? De Sol para Lá tem um semitom? Tem não. Então você tem que pegar o Lá e fazer com que ele desça. Ou seja, você monta primeiro, você encontra primeiro as notas de base e depois vai fazendo as alterações que são necessárias. Então, obedecendo, como diz aí a lição, né? Vamos ver. Obedecendo a sequência de tom, tom, semitom, formam-se tetracordes não importando em que nota eles começam, ou estão começando, né? Como está escrito lá. Por exemplo, se eu for fazer o tetracorde de Si bemol, obviamente eu vou começar em Si bemol, né? Eu tenho que colocar
um Dó, um Ré e um Mi. Observe que o Mi aqui, ó, ele ficou com um bemol. Por quê? Porque de Si bemol para Dó, naturalmente já tem a distância de um tom. De Dó para Ré, já temos a distância de um tom. Mas de Ré para Mi natural, a distância é de um tom. Então o que é que você faz? Você coloca um bemol no Mi e faz com que ele desça um semitom. Aí sim você passa a ter a distância de um semitom, né, que é necessária para ter o tetracorde. Tetracorde de Mi bemol, aquele que eu dei ainda há pouco, né, o exemplo, começa em Mi bemol. Então veja, de Mi bemol para Fá já tem um tom, não precisa alterar. De Fá para Sol, você também já tem um tom, não precisa alterar. Mas de Sol para Lá, você tem um tom e precisa de um semitom. Então o que é que a gente faz? Coloca um bemol no Lá para que ele desça e passe a ficar com um semitom de intervalo aqui em relação ao Sol. Obedecendo assim ao que a gente necessita, que é aquela sequência tom, tom, semitom. Então esse é o tetracorde de Mi bemol. E assim por diante. Tá? Eu acredito que essa explicação ela seja suficiente e esse assunto ele não é demasiadamente complicado, muito pelo contrário. Ele é simples, basta você compreender os conceitos e aplicar. Os tetracordes não são infinitos. Existe um tetracorde para cada nota. Então, se você tem 7 notas brancas, você vai ter 7 tetracordes para as teclas brancas e 5 tetracordes para as teclas pretas. Lembrando que as teclas pretas podem ter dois nomes, né? Pode, por exemplo, eu posso ter a tecla Dó sustenido e a tecla Ré bemol, que são a mesma tecla, são enarmônicas. Então aí você tem um tetracorde com dois nomes. É o mesmo tetracorde formado de duas maneiras diferentes em relação aos nomes. A sonoridade é a mesma, só a nomenclatura que vai mudar, certo? Então nós temos também tetracordes enarmônicos. Se você não sabe o que é enarmonia, anote aí, tá? Vai no Google, digita lá enarmonia. Lê um pouco sobre isso porque é um conceito importante e a gente usa isso o tempo todo, tá? E é algo que você tem que ter muito claro aí na sua mente. À medida que você vai lendo, essas situações vão aparecendo. O que é que a gente tem que ter em mente aí nessa lição? O próprio conceito, né, de tetracorde, que é uma sequência de 4 sons diferentes e eles são separados por tom, tom, semitom. Eu li sem respeitar a pontuação. Vamos ler de novo. É uma sequência de 4 sons diferentes, separados por tom, tom, semitom. Exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá. Inclusive, Dó, Ré, Mi, Fá é o tetracorde de Dó, e esse tetracorde ele é o padrão, ele é o modelo para os outros tetracordes. Os acidentes são sempre iguais para um mesmo tetracorde, Sol sustenido ou Sol bemol. Eu acho que eu não falei sobre isso durante a lição. Quando vocês estiverem montando tetracordes das teclas pretas, que começam com teclas pretas, muito cuidado, porque se você tiver de colocar outras alterações no meio desse tetracorde, essa alteração vai ser da mesma natureza. Como assim? Se eu estou começando em Si bemol e eu precisar de outra alteração como tem aqui, vai ser bemol, assim como ele começa. Se for sustenido e eu precisar colocar outra alteração lá no meio do tetracorde, vai ser sustenido também, certo? Como ele diz aqui, ó. Os acidentes são sempre iguais para um mesmo tetracorde, Sol sustenido ou Sol bemol. Então você não vai ter dentro de um tetracorde a presença de bemol e sustenido ao mesmo tempo. Os acidentes são usados para atender à exigência dos intervalos. O único tetracorde, os únicos, que você não vai ter necessidade de colocar alterações é o de Dó e o de Sol. Os demais vão precisar de alguma alteração, certo? E a gente usa essas alterações, assim como ela diz aqui, ó. A gente usa os sinais, os acidentes. Quando ela fala que é acidente, tá? É sustenido, bemol, B4, dobrado sustenido, dobrado bemol. Eu acho que a gente não estudou isso ainda, mas vai ser o primeiro capítulo do livro 3. Inclusive, essa lição já está gravada. E, para continuar, para finalizar, aliás, você tem as atividades, tá? É nas atividades que a gente vai colocar em prática os conceitos que nós aprendemos aí nas lições. Então, você que é aluno aqui da escola, acabou de ver o vídeo, acabou de assistir a aula, leu, eu aconselho que você volte, se ficou com alguma dúvida, pause, anote, né? E faça as atividades em casa de grafite, tá? De preferência com um lapisinho que você possa apagar, porque você pode me mandar as fotos das suas atividades.
As atividades dessa lição, elas vão começar na página 83, 84 e pronto. São só 2 páginas, não é coisinha pouca, tá? Então é isso aí, pessoal. Essa aula vai ficar por aqui, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Não esqueça de deixar o like, tá? No vídeo do professor. Não esqueça de fazer inscrição, caso você não seja inscrito, de compartilhar os vídeos do professor. Dê esse apoio aí para o nosso canal, tá certo? Que é muito importante para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho de aulas aí pela internet, tá certo? Tem ajudado muita gente, tá bom? Então não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, faça inscrição no canal do professor. Desejo a todos paz e graça e até o próximo vídeo. Até mais.